Olá, tô entrando aqui na live. Vou aguardar agora a Aline às 5 horas, entrei um pouquinho antes para ver se tá tudo certo. Ó, a Aline já entrou, muito eficiente. Oi, Veri, que bom ver você por aqui. Tá me ouvindo bem? Imagem boa? O que você acha? Tá tudo certinho aí? Vai falando aqui. Olá, Manu, tudo bem? Oi, seja Tudo bem-vinda. certo? Tudo Deixa eu colocar ótimo. meu fone aqui, só um minuto. Não, a gente tá super antecipada aqui, ó. Foi super rápido. Enrolou bem agora. Deixa eu chegar mais pra cá. Não, vamos testando aqui. Agora é teste de som, se todo mundo tá vendo bem. Tudo certo, né? É, acho que tá. Deu uma travadinha, mas já voltou aqui. Tá me Tá. ouvindo? Não, é que eu que apertei errado mesmo. Ah, tá bom. Tô te Olá, vendo bem também. oi, Marcos, bem-vindo. Olá. Pouquinhos antes pra gente testar, né? Ainda tem alguns minutinhos, gente. A gente vai começar às 5. A nossa convidada hoje é a Aline. Mas vamos esperar, a gente tá. Estão ouvindo bem? A imagem tá boa? Eu tô ouvindo você super bem. Vamos ver o pessoal. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas aqui. É, dá pra mandar, né? Deixa eu mandar É, também. né? Mandar aqui. Vai mandando o aviãozinho aí, né? Esperar o pessoal que vai entrando. É, esperar que a gente chegou antecipado. Hoje o tema é palpitante, hein, Manu? Falar de comunicação é sempre muito bom, né? É, você é fera. Espera que eu já vou voltar aí, que eu tô fora da tela. Só um minutinho. E tá bom. Agora, deixa eu dar 5 horas que a gente começa. Tá bom. E aí, tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo certo. Home office é sempre um desafio, né? Mas tá tudo certo. Ó, seja bem-vindo, Pedro. Vou botar aqui. Acho que o pessoal tá entrando. Oi, Zélia, boa tarde. Oi, Ju. Olá, agora o pessoal tá entrando. Pessoal É, pontual, né? 5 horas o pessoal começa a entrar. para mim tá travado quem tá entrando. Daí se tiver pergunta, você vai me falando, que para mim tá travado. Tá bom, pode deixar que eu ordeno aqui, tô lendo. Vamos, a gente vai começar em 2 minutinhos. A gente só tá esperando as pessoas entrarem. Oi. Estão ouvindo bem? Vou dar um alô. Ó, várias pessoas entraram aqui. Eu tava mudando as pessoas, não tava vendo. Olá, gente. Tá ouvindo bem? Como é que tá o som? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem também? Para mim, Ó, eu não tô vendo Fábio. ninguém entrando. Ó, seja bem-vindo, Fábio Rara, ó. Que legal. Ah, tá ótimo. Muito bacana. Oi, Cris. Oi, Pedro. Sim, tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Então a gente vai começar. Ah, a Ju falou que o som tá ótimo também. Ótimo. Então, Então tá bom. começando aqui. Vou me apresentar, vou falar rapidamente da Biflex, porque o assunto hoje é muito bacana. Então, deixar a Aline. Vamos ter várias perguntas aí para a Aline. Bom, quem está aqui, sejam todos muito bem-vindos.
A gente aqui da Biflex começou a fazer live, porque uma pessoa passou a mensagem: nossa, agora tá todo mundo em home office. De repente, você já falava isso, já tem 2 anos que você fala disso. Eu falei, realmente, eu tô no home office. E a gente conversou com empresas, com pessoas, e a gente viu que as pessoas tinham dúvida como trabalhar, tinha dúvida de alguma coisa estava aqui no som. Dúvida em relação a como se comportar, o que estudar, como voltar para o mercado de trabalho, dúvidas de comunicação. Então, a gente viu que tinham vários conteúdos que a gente poderia estar aqui compartilhando. Então, por isso que veio a ideia das lives. A Biflex conecta profissionais e empresas com jornadas de trabalho flexíveis. E hoje a gente está trabalhando com um nicho específico chamado analista de pré-vendas, ou SDR. Então, a gente tem feito também a capacitação desse profissional para o mercado. Legal. E tem a gente também, depois eu vou até compartilhar com você um bootcamp muito bacana que a gente fez agora em abril, vai ter outro em maio. E o que é legal também, junto com a Universidade Previsível, com a RB Trader, uma equipe muito bacana, é que uma das competências, né, do analista de pré-vendas e do SDR é a comunicação. Na minha opinião, na verdade, comunicação é um desafio para todos. Sim. Mas o SDR tem que ter várias habilidades e ferramentas de comunicação nesse processo. Então, nada melhor aí do que uma especialista nesse assunto para falar de comunicação em tempos de pandemia. Comunicação já é um desafio. Nessa época ainda, eu acho que é maior ainda. E a gente convidou a Aline, que ela é head da Target Diálogos, se eu falei certo. E eu vou apresentar ela. Vou deixar, Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada aí pela sua Obrigada a você. E vou deixar nada melhor do que ela contar um pouquinho quem é a Aline, o que a empresa dela faz. Fique à vontade para se apresentar. E, oi, Lucas, que bom que você apareceu. Seja bem-vindo. Então, vou deixar a Aline se apresentar e sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigada, Manu, por me convidar para participar aqui da sua live. Eu também tenho feito várias lives, que eu acho que nesse momento está um momento oportuno da gente trazer informação para que as pessoas consigam, em algum momento do seu dia, se distrair um pouco e agregar conhecimento. Super legal, suas lives também eu tenho acompanhado, super voltado para a capacitação das pessoas, assuntos pertinentes, parabéns. Então, eu sou sócia da Target Diálogos, estou à frente da Target já há quase 3 anos. A Target é uma câmara de mediação física e online, ou seja, a gente pode fazer acordos pela Target, principalmente nesse momento de pandemia, não precisa do judiciário, a gente é credenciado ao judiciário. A gente faz também treinamentos, e aí dentro dos treinamentos tem treinamento de diálogo como ferramenta de solução de conflito, que entra exatamente do que você está querendo, que é comunicação, né? E tem também uma parte de consultoria que nada mais é do que achar aquela causa raiz que a gente falava lá atrás, que hoje é desenho de solução de conflitos. Então, isso cabe em qualquer área da empresa ou na empresa toda, que é a gente fazer mesmo um design thinking de tudo e ver onde gera conflito, onde tem oportunidade. E aí o grande ponto legal, Manu, é que nessa parte tudo entra comunicação e diálogo. Então, hoje que um grande skill aí para os profissionais em geral hoje é a capacidade de dialogar, né? Que até eu saio um pouco que na comunicação, porque a comunicação, na verdade, ela vem do latim comunicare, né? Que é você passar a informação, né? Que é o outro entender isso. Legal. Só que, na verdade... Explore um pouquinho esse conceito de comunicação. Sim. E também de comunicação efetiva. Eu acho que é bacana você entrar, já que a gente já começou no tema aí. Sim, desculpa, é só para aproveitar os minutos, que a live já... Pode ir falando. Então, a palavra comunicação, ela mesma, vem do latim comunicare. Então, significa tornar algo comum entre as pessoas que estão conversando, dialogando. Só que o mais curioso é que o sinônimo de comunicação, na verdade, é compartilhar, é facilitação, dialogar. Então, todas as palavras têm a ver com comunicação. A frase que eu mais gosto, a definição, que eu nem sei se é do Duda Mendonça, mas que ele coloca, tem alguns lugares que fazem referência a ele, é que comunicação não é aquilo que se fala, mas o que o outro entende. Então, eu acho que é com essa mensagem que as pessoas até colocam como sendo do Duda Mendonça, que é isso que eu estou referenciando aqui, mas eu acho que esse aqui é desse lugar que a gente pode partir, né? Que a comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Porque aí desse lugar a gente consegue percorrer
vários motivos pelos quais a gente precisa cuidar da comunicação, né? E aí, como você falou, tem algumas ferramentas da própria mediação, por exemplo, empatia, parafraseamento, que a gente vai falar um pouco, que são coisas simples que a gente faz, por exemplo, uma ata de reunião, que a gente faz no final das reuniões, né? Essa ata de reunião, ela é uma validação de tudo que foi definido. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque foi o que foi tratado naquela reunião e pode evitar ruído depois e conflito. Né? Então, se a gente pensar que a comunicação cabe em qualquer lugar mesmo, né? Inclusive entre na nossa casa, familiares, profissionais, né? Então, comunicação, posso dizer então que uma comunicação efetiva é quando a outra pessoa, né, que tá, recebe e entende. É isso, né? Então, entende. Só que não mais, porque antes a gente falava que a responsabilidade pela compreensão era de quem estava falando. Eu era responsável por você entender o que eu estou falando. Hoje, na verdade, o que as pessoas defendem é que, na verdade, não. As duas pessoas têm que estar preparadas para essa conversa, né? Porque para a comunicação ser efetiva tem que ter uma escuta. Porque não adianta eu falar com você se você não está aqui ouvindo. Que aí essa comunicação não vai ser efetiva. Isso cabe para os profissionais, por exemplo, da área comercial, de pré-vendas, de vendas, porque você tem que estar ali naquele momento inteiro, porque é por meio do que o outro fala que você pega ganchos para desenvolver essa conversa. E aí, no caso de vendas, a gente tem dado bastante treinamento para diálogos de vendas. Por quê? Porque é você ter essa técnica de negociação apurada e focada no outro. Porque normalmente a gente fala, quando a gente está conversando, a gente se prepara para rebater o que o outro está falando, para contra-argumentar. Quando, na verdade, a gente devia estar ouvindo para entender. Então, tem uma diferença grande que eu gosto bastante entre debate e diálogo. E aí eu posso te garantir que, na maioria das vezes, a gente está debatendo e não está dialogando, porque a gente não deixa o outro falar, né? Ou a gente está preparando. E o foco, então, deveria ser no diálogo, né? No diálogo e no outro. Eu acho que a gente pode falar que no foco sempre no outro. Quando a gente está numa conversa, a gente colocar o que a gente quer e esperar que o outro entendeu e garantir que ele entendeu, né? E isso fala muito na comunicação não violenta também. Legal. Deixa eu só deixar, várias pessoas entraram aqui, sejam todas bem-vindas. Renata, Adriana, Regina, muito bacana, Ana. Aqui tem, por isso que não devemos fazer suposições, e sim perguntas. Alguém exatamente, é exatamente isso. Eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo, eu nem vou tentar mexer para não travar. Para mim tá travado. Oi, Ana. Bom, seguinte, então você falou aí de comunicação não violenta. Pode explicar um pouquinho melhor, que as pessoas estão falando bastante isso. O que seria isso? Qual a diferença de comunicação e comunicação não violenta? Tá. Aprofundar esse conceito aqui para o pessoal? Sim. De uma forma bem sintética, a comunicação não violenta, ela surgiu com um psicólogo dos Estados Unidos que chama Marshall Rosenberg. O que ele defende? Ele defende que por trás de toda atitude agressiva ou de uma violência verbal, tem uma necessidade não atendida. E aí, como adequar isso para a nossa realidade? Por exemplo, se você fala, oi, Aline, tudo bem? E eu te respondo mal, falo assim, não tá tudo bem, ou tá tudo bem de uma forma mais agressiva, a agressividade que ele está falando é da agressividade verbal, né? Porque, na verdade, você pode sussurrar e ser violento. Não é uma violência física de bater. Você pode ser violento no ouvido de uma pessoa e, inclusive, a violência verbal, ela está prevista nos crimes da Lei Maria da Penha, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é importante a gente declarar. Mas não é essa violência que eu estou falando. Estou falando da violência de palavras, né? E aí, quando ele fala que tudo depende dessa violência que você sente, da forma como você está. Então, se você estiver bem, qualquer coisa que a Manu me falar, eu vou levar na boa, né? E aí ele dá algumas dicas para você focar no que a pessoa está falando, no fato, e não exatamente a forma que ela está falando. Então, você tem que focar sempre no que está sendo dito e não no que você está sentindo que está sendo dito. E aí, como você consegue isso? Um exemplo prático, para ficar mais fácil. Por exemplo, eu te dou uma demanda e falo, Manuela, eu preciso, agora, 5h10 da tarde, eu preciso de um relatório para amanhã de manhã. Aí você vai pensar, só falo isso. Aí você vai pensar, nossa, não acredito que ela está me pedindo isso agora. Ficou o dia inteiro com a demanda, me pede agora 5h10, eu preciso ir embora às 6, porque eu tenho filho, porque não sei o quê. Começo a pensar várias coisas. E eu não perguntei nada para o meu interlocutor, né? E aí eu acabo ficando sentida. Qual que era a minha necessidade? Qual o meu sentimento? De injustiça. Por que me pede
E qual que é o meu pedido? Eu não queria fazer isso agora. E aí você devolvendo para o seu gestor, ou para o seu chefe, ou para quem você está falando, se você tivesse perguntado, talvez ele te falaria que ele tinha recebido às 5h09 e ele te mandou 5h10. E aí, mano, você vê nas empresas que você tem dado muito esse curso de comunicação não violenta, porque as pessoas começaram, como colocaram aí, a perguntar as coisas, a colocar como se sente quando é feito daquela forma, né? Então, qual forma eu podia ter feito com você para não ser uma forma violenta? Manuela, por favor, eu sei que está na hora de você ir embora, quase, mas será que você poderia fazer esse trabalho para mim, que eu acabei de receber agora? Aí eu atenderia a sua necessidade de falar. E aí falar, só você pode fazer esse trabalho, por exemplo, que aí estaria completo esse joguinho. Então, sempre na comunicação não violenta, a gente desenvolve assim o fato, qual que é a sua necessidade, o que, que você sente com aquele fato e qual que é seu pedido. Tá, que bacana. Deixa eu falar aqui rapidinho aqui, que vieram várias mensagens aqui, só para eu não perder pergunta aqui, ó. A Aline é muito experiente, parabéns, o Davi mandou para você, ó. A Flávia falou verdade. Vamos ver aqui. Ver as pessoas como espelhos. A Mel falou aqui. E a Flávia falou comunicação não verbal. Existe muita agressividade na comunicação. Sim. Só para... E a comunicação não violenta, só para eu concluir uma coisinha só da comunicação não violenta, a comunicação não violenta, ela coloca duas figuras como essenciais para caracterizar essa comunicação não violenta, que é o chacal e a girafa. E aí, por que isso, né? No caso da girafa, a girafa é o maior dos mamíferos, o que tem um olhar mais distante, porque o pescoço é longo, então ela consegue ser mais empática, né? E o chacal é mais agressivo. Então, o Marshall Rosenberg, ele fala que a gente pode escolher a forma como que a gente vai se comunicar com as pessoas. Se de forma chacal, dura, sempre não respeitando ou não fazendo de uma forma que a pessoa se sinta inserida, ou uma forma mais compassiva e mais simples. E aí você não precisa ser sempre girafa ou sempre chacal. A sua comunicação pode ser a sua comunicação autêntica. Só que você precisa saber, e aí é importante as pessoas que estão nos ouvindo, em que momentos que você está sendo chacal, em que momentos você está sendo girafa. E aí o autoconhecimento é a chave do sucesso para a comunicação efetiva que você está falando. Porque eu chamo a comunicação não violenta de uma comunicação eficiente, tá? Porque é essa que você consegue atingir. Deixa eu falar. Então, a comunicação não violenta é uma ferramenta, uma técnica, vamos dizer assim, que você pode utilizar, né, para melhorar a sua comunicação. Mas, nesse caso que você comentou nesse exemplo, numa comunicação não violenta, às vezes, uma das partes tem todo o conhecimento, né, tá aqui assistindo e pode implementar isso, depois a gente vai passar algumas dicas. Mas como a gente, no nosso dia a dia, que a gente fala com várias pessoas, né? Tem vários interlocutores e não necessariamente a pessoa tem todo esse conhecimento e sabe como lidar com isso. Então, como eu, Manuela, por exemplo, posso no meu dia a dia implantar essa comunicação não violenta, sabendo que às vezes quem está falando comigo não sabe, entendeu? Como que eu posso implantar isso sem o outro talvez não saiba e melhorando a minha comunicação e sensibilizando de alguma forma a outra pessoa? É perfeita essa sua pergunta, Manu, porque na comunicação normal, normalmente a gente fala as coisas do que a gente chama de paradigma da dominação. Então, sempre eu estou falando alguma coisa emitindo um juízo de valor, alguns sentimentos, e eu fico preso em estratégia, e às vezes eu faço algumas exigências. Você pode fazer isso para mim neste momento? Na verdade, quando eu peço alguma coisa para outra pessoa, eu tenho que dar o direito da outra pessoa fazer ou não. E ela escolher no tempo dela. Né? Que é isso que prega a comunicação não violenta, que é o paradigma da cooperação, da parceria. Então, o que eu sugiro, e que na comunicação não violenta a gente prega bastante, é sempre falar em primeira pessoa. Então, quando você está vendo uma conversa que não está sendo muito agradável, você pode falar, olha, do que eu estou observando da sua fala, você gostaria que eu fizesse tal coisa? Ou você está me pedindo mais uma tarefa. Você tem ciência que eu estou com 10 coisas para fazer aqui e eu vou parar tudo para fazer esta tarefa nesse momento? E aí, quando você fala em primeira pessoa, Manu, isso é bem simplista, porque esse curso de comunicação não violenta é um curso que não termina, é um percurso de comunicação não violenta. Mas jornada, falar a partir... É uma jornada, né? É uma jornada. Exatamente. Tem um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que é super indicado para qualquer relacionamento, né? Mas eu acho que sempre você partir
falar sempre a partir de você, da dimensão sua, do seu eu, isso ajuda pra caramba. Então, sempre Legal. falar o que eu tô vendo, o que eu tô ouvindo, do que eu tô sentindo, né? O que você fala em relação àquela situação. Tá. E eu acho que é bacana agora também, se você conseguir exemplificar, porque eu gosto muito do exemplo. Eu acho que as pessoas, quando Sim, você faz o exemplo, as pessoas entendem melhor. Agora todo mundo em home office, né? sim. Então hoje tá o marido, o filho, você com vários papéis ao mesmo tempo. E como que a gente pode utilizar na nossa vida, nesse dia a dia, é, e até nesse tempo de pandemia, como a gente pode usar essa comunicação no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal como na profissional? Como é que a gente pode fazer de uma maneira prática, efetiva? Se você quiser dar um exemplo que você tem feito, né? Que Sim. acho que todo mundo está com esse desafio no dia a dia, né? Sim, eu acho que só para a gente concluir da comunicação não violenta, do que é mesmo, eu acho que é uma forma de melhorar os relacionamentos, de comunicar Tá. melhor nos seus relacionamentos. Eu acho que isso a gente tem que ficar todo mundo na mesma página. E aí, quando você melhora o relacionamento, você vai co-criar uma ponte com o outro. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa jornada fazendo uma live agora, então alguém está colaborando comigo, olhando das crianças para que elas evitem entrar aqui, nesse momento de home office. Mas pode ser que elas escapem em algum momento e apareçam por aqui. Mas a ideia é de ter essa colaboração. Então você fala, olha, eu também estou trabalhando, eu estou percebendo que você está trabalhando bastante, mas gostaria de fazer alguns combinados para as lives que eu tenho durante essa semana. Ou, lá, foi só falar. Ou a gente também colocar, Você de combinou fato, que isso, né? olha, Você combinou, né? Na hora que você ia colaboração. falar, né? Na hora que você ia falar dessa outra, Para aparecer aqui, né? apareceu. O duro que eu não combinei. Eles tentam abaixar, fica pior ainda. E aí, quando você vai fazer isso, é negociar isso e falar como está se sentindo. Porque eu acho que é muito importante a gente dividir com as pessoas que estão nos ajudando em casa as tarefas e a gente pedir, Manuela, porque muito a gente, mulher, acaba fazendo muitas coisas e não pedimos ajuda, principalmente as mulheres. E a gente tem que pedir, colocar como a gente está se sentindo. E buscar exatamente o que não está sendo dito pelo outro também. Porque a gente pede uma coisa para quem nos ajuda, para o marido, para os parceiros, às vezes a gente quer que seja feito do nosso jeito. E na comunicação não violenta, eles falam muito de você pedir e aceitar que seja feito ou não esse pedido. Que na verdade pode não ser feito. E aí quando a gente quer fazer de qualquer forma, aí a gente tem que fazer a gente. Se a gente está passando para o outro, a gente tem que entender que o outro pode decidir se vai fazer ou não do nosso jeito, né? E aí eles falam muito na comunicação não violenta, principalmente o Marshall, que a comunicação não violenta ela tem que ter muito autoconhecimento. Porque tudo depende da forma como eu estou para receber o que você está me falando. Porque não tem dias que a gente está super mal e tudo afeta, e tudo você quer justificar, e você acha que seu chefe está pegando no pé. Hoje, eu falo que eu deveria ter conhecido isso muito antes da minha vida, porque quando eu conheci, que é muito interessante, porque na verdade a gente sempre acha que alguém está falando alguma coisa que não está falando, que é o que alguém colocou, é o foco no que está sendo dito. E ali, naquele momento. Então, não ficar pensando em várias coisas, não ficar sentindo nada. É aquilo que está sendo. Ai, não vou fazer. É como a gente fala em relacionamento. Sempre que eu dou esse curso, as pessoas devem dizer, pode dar para o meu marido, pode dar para minha mulher, pode dar para o meu parceiro. Porque, na verdade, não dizer nada é não dizer nada. É. Ou dizer alguma coisa é dizer aquela coisa, e não muito mais que isso, né? Mas aí é bacana que, como é uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, você com método, vamos dizer, você pode, mesmo no dia que você não tá Sim, bem, você sabe que não tá bem, mas você sim. tirar esse sentimento, né? E ir para o fato, né? Que você falou, né? É. Então, eu acho E é você sair do automático, porque muito no automático a gente leva pro pessoal. Quando a gente consegue sair desse automático e escutar com qualidade, aí a gente já entra nessa escuta, né? Você transforma conflito em cooperação, porque você escutando e escutando tranquilamente, estando ali, porque várias vezes a gente tem retrabalho no nosso trabalho ou nas nossas reuniões, porque a gente não está escutando, a gente está fazendo a reunião pensando em outra coisa. É muito melhor você falar, não posso agora, e depois ter uma conversa efetiva, do que ficar atendendo, falando aham e olhando para o computador. verdade. Né? E esse é outro assunto. Você falou de escuta, né? E aí me lembrei aqui de escuta ativa. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Então, você comentou no início, mas acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho no nosso Sim. dia a dia para essa comunicação não violenta, ou para essa comunicação efetiva, ou para o nosso dia a dia, para a gente
eu acho que isso melhora a nossa qualidade de relacionamento, de diálogo, né? Então, o que a gente pode aplicar de ferramentas? Então, dessas ferramentas disponíveis, uma coisa que está sendo muito falada é empatia, né? Então, a empatia, nesse momento de quarentena, ela tá super em alta, né? E é muito importante a gente entender que empatia é se colocar pelo outro e ver pelas lentes do outro. Mas aí, quando a gente está falando que está vendo pela lente do outro, não quer dizer que eu vou concordar, tá? Quer dizer só que eu entendi aquela situação e com aquela informação eu vou fazer o melhor possível. Então, eu estou sendo empático. E aí é muito diferente empatia de simpatia, porque simpatia é você concordar e querer trazer um caso para ser simpática. Ah, nossa, eu sinto muito, mas ai, minha filha tá doente. Ai, porque o filho da minha amiga também ficou com a mesma doença. E foi. É você sempre ter um caso parecido para querer amenizar a dor do outro. Isso é simpatia. E isso não é muito legal. A empatia é você ouvir, entender e não precisa concordar. Você pode dar a resposta que você precisa. Inclusive, é importante saber que dá para ser empático e assertivo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você tem uma regra na empresa, quando você é de uma ouvidoria da empresa e você está sob o comando, por exemplo, do Banco Central, você tem um órgão gestor. Então, você precisa... Não quer dizer que você vai abrir mão de tudo, abrir mão de políticas, de compliance. Não, você entendeu o problema do consumidor e você vai fazer da melhor forma. Da mesma forma, quando você está vendendo alguma coisa, você tem uma proposta e você vai tentar ouvir o que daquilo tudo é importante para você. E a escutativa entra como uma luva. Porque é na escuta que você cria a proposta para o outro, né? É isso aí. No analista de pré-venda, a gente fala que a empatia e essa escutativa, a gente precisa fazer, principalmente nesse momento, porque a gente precisa não ligar para vender o produto. A função da entender. É entender. Exatamente, fazer perfeito. As perguntas certas para entender aquela Isso é situação, importante. para poder saber exatamente se é o momento, se não é o momento, se aquele cliente tem fit com você ou não. Então, isso é bem importante. Tem uma pergunta aqui, e aí a gente pode dar nossas opiniões, que é bem abrangente. Boa tarde. Vocês acreditam que as empresas que foram forçadas, entre aspas, a inserir o home office, vão continuar com essa política ou vão voltar para o modelo, para o tradicional escritório? Bom, você pode falar, eu tenho uma opinião também sobre esse ponto, Pedro. Obrigada pela pergunta, muito bacana. Então, nesse momento, eu acho que tudo, e aí eu vou pegar muito referência de duas lives que eu fiz com empresas, tá, Manu, semana passada. Uma foi com a seguradora líder de PVAT, inclusive tá lá na página da Target do YouTube. O que eles falaram? Que eles tinham ideia de ter home office em algum momento. Eles já colocaram todo mundo, então eles adequaram a situação de todo mundo, porque tinha gente que não tinha condição de trabalhar em home office. Então, foi dado até computador para quem precisou. E eles gostaram. E olha que bacana, porque ele falou muito de comunicação, como a comunicação melhorou. Porque trabalhando o empoderamento e esse cuidado com a pessoa que estava distante, ele foi colocado que, inclusive, os níveis de hierarquia foram diminuídos, porque todo mundo está participando das reuniões em conjunto, dessa parte de compartilhar as ideias, os problemas, tudo em conjunto. Então, eles colocaram que isso não vai ter volta. E que, na visão deles, a tecnologia consegue tudo. E lá eles conseguiram acesso a sistemas super importantes, que era o que impedia, no momento anterior, a virada para a parte para home office. Então, essa foi uma visão de uma empresa. O Mercado Livre também, o Humberto teve com a gente, ele falou um pouco a respeito do jurídico, como que o jurídico estava se adaptando. E ele falou que isso só antecipou uma coisa que aconteceria lá na frente, que ele acha que é sem volta também. Essa é a minha opinião. Eu acho que é sem volta, exceto para, por exemplo, quando não tem muitas empresas, não está tendo acesso nesse momento. Mas quem conseguiu migrar, Manuela, eu acho que é um caminho sem volta. Eu concordo, Pedro, que é sem volta. Eu concordo com a Aline, Pedro. As empresas vão, né, antecipou, né? Acho que as pessoas que estavam se programando para isso. E também eu estou vendo também um movimento das empresas se organizarem para fazer 2 vezes por semana home office, como várias empresas, porque, sim. Até porque esse retorno não vai ser um retorno, vai ser um retorno gradativo. Então as empresas estão analisando qual função precisa realmente a pessoa estar lá ou não. Qual função o home office é mais produtivo do que estar presente. Então, o que eu acho que vai acontecer, Pedro? As empresas vão fazer, vão continuar
não, talvez não por home office total, agora vão aos poucos, intercalando, algumas pessoas 2 vezes por semana, outras 3, e vão fazer um balanço. E aí avaliar qual que foi, não só a empresa, o perfil também, porque teve gente que, assim, tá super adaptada e trabalhando Mais produtiva, as pessoas estão falando que estão trabalhando mais, estão mais produtivos, conseguem fazer coisas da casa antes de trabalhar ou não. Eu acho que vai muito da experiência, né? Vai ser muito de experiência. E outras pessoas não, realmente outras pessoas sentem falta do escritório. Sim. Então tem uma série de coisas que eu acho que as pessoas vão repensar. Mas com Sim. certeza não vai voltar ao modelo tradicional. Eu acho que vai ter uma nova forma de trabalho. Eu acho. Vai ser híbrido, né? Pode ser que fique híbrido. Sim. Muito boa essa pergunta, Pedro. Voltando aqui agora para as ferramentas, né? A gente estava da escuta, né? Da escuta ativa, da empatia. Eu dei um exemplo lá do pré-vendas. Tem mais alguma ferramenta que você quer compartilhar com a gente? Então, uma parte que eu gosto bastante, que a gente usa na ferramentas de mediação, e tem tudo a ver tanto com a empatia quanto a escutativa, é o que a gente chama de parafraseamento. Que nada mais é do que depois da conversa, você falou então, então do que estou ouvindo você falar sobre a pandemia, o Pedro poderia falar pra gente, olha, do que eu ouvi vocês falarem sobre a pandemia, na opinião de vocês, eu entendi que vocês acham que vai ficar uma situação híbrida, mas muito mais cabendo o home office. É isso? Isso é o parafraseamento. É você falar a mesma coisa que as pessoas falaram, com as suas palavras, tirando... Você viu que eu tirei a parte de, tem pessoas que não vão conseguir, tem pessoas que cabe ficar ou não. Você fala pegando só o lado positivo. E isso é o que a gente faz, por exemplo, nas atas de reunião, em coisas que você quer que a outra pessoa escute o que está falando. Para o caso do seu analista e pré-venda, ele fazer várias perguntas e ele ter um parafraseamento devolvendo para o cliente falar, nossa, é isso mesmo, eu não tinha pensado, é isso que eu preciso, ou não é isso que eu preciso. E sempre em técnicas de negociação e mediação, e nessa parte também que a gente tem esse contato com o outro, mesmo em reunião, a gente consegue muito bem quando você fala o que a outra pessoa falou, mas com o seu ponto de vista, sem mudar o teor, claro. Isso faz com que ele escute o que ele está falando. Só que para isso, né? E valida ele valida. Também, né? Valida exato. Porque eu posso ter interpretado, né? Quantas vezes a gente está na mesma reunião, aí a gente e sai cada um entende uma coisa. É verdade. Sim. E cada um entende. Então é legal essa coisa. Vem cá você de adotar, olhar a sua visão e confirmar, né? Uma confirmação daquilo que você entendeu. Sim. Então você tem certeza se você teve entendimento ou não, né? Exatamente. Muito bom. Excelente dica. Essa é uma dica ótima. E aí eu sempre vejo que o Rubem Alves, que escreve bastante, que tem vários cursos de oratória, mas não tem nenhum curso de escutatória, né? Que as pessoas só querem falar, mas não quer ouvir. E aí eu acho que para o diálogo é importante a escuta, né? Para você entender mais do outro, perguntar mais, você perguntar do lugar da curiosidade. Não do lugar de, tô perguntando, mas já falando, então é assim? Não. Me conta um pouco mais sobre isso, como que você está vendo isso, como que é o mercado, né? E sempre para ter a comunicação não violenta, você partir da primeira pessoa, você falar em primeira pessoa, do que eu estou entendendo, o que você está me falando, é isso? Legal. E a gente sempre ser autêntico, né? E não receber as coisas pelo lado pessoal, que nem a gente fala, não recebe na pessoal, não, recebe do lado profissional mesmo e pensa, e se estando bem, se autoconhecendo, é importante, né? Porque aí você consegue receber qualquer demanda sem achar que estão pegando no seu pé. Tirar a emoção, né? Tirar um pouco da emoção. Isso, exatamente. Bom. E aí, então, vamos lá. Na sua visão, Aline, aí, a comunicação, essa comunicação é super importante agora em tempos de pandemia, né? Sim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de, tanto agora, né, e como pós-pandemia, como você vê esse tema de comunicação não violenta? Sim. Uma coisa bem importante que eu tenho falado para as pessoas é que, normalmente, nesse período, as conversas elas vão ser mais difíceis, né? Então, vai ser umas conversas mais difíceis de serem feitas, porque as pessoas estão muito com sentimentos aflorados, muitas pessoas não estavam acostumadas a estar nessa rotina, né? Muitos de nós que trabalhamos home office, a gente trabalha, mas a gente não trabalha home office com o marido em casa e com os filhos em casa. A gente trabalha home office a gente, né? Numa rotina normal, né? Então, ter a capacidade de escutar, né? E saber ouvir
exatamente o que as pessoas estão falando. Eu acho que acolher, né, usar a criatividade. Eu acho que nesse momento, Manuela, acho que a palavra-chave é criatividade mesmo. Cooperação. Então, o que a gente está fazendo, essa colaboração entre nós para trazer conteúdo de qualidade, para trazer que as pessoas tentem se atentar para outras coisas, ter outros olhares, assistir filme, ler livros, né? E aplicar essas estratégias também para criar pontos com as pessoas. Eu acho que o intuito agora, nesse diálogo, nessa comunicação em momentos de pandemia, é você buscar ponte, não quebrar tudo, porque as pessoas já estão, de alguma forma, ressentidas. E vai ser difícil, até por uma experiência própria mesmo. Difícil você está trabalhando normal e de repente você tem que estimular o empoderamento das outras pessoas. Olha, eu estou trabalhando, eu estou aqui, vamos fazer junto, vamos fazer online mesmo. Por que não fazer online? Está confortável? Qual a ferramenta você está mais confortável? E não adiar esses encontros, né? Porque eu acho que a pandemia, pelo menos no meu ponto de vista, aproximou muitas pessoas. Várias pessoas que eu não falava há anos, a gente está falando a gente mesmo. A gente sempre está querendo se encontrar e a gente acaba não falando, né? Vários juízes vieram nas minhas lives, vários amigos queridos que eu não via há tempo. E aí acabou que essa pandemia aproximou as pessoas, né? Legal, de uma maneira muito bacana, né? Porque é compartilhar um conteúdo, Sim. compartilhar com as pessoas. Você falou várias coisas bacanas aqui que eu até anotei, tá? Criatividade, cooperação. Você acha que isso é algo que vai para ficar, por exemplo, pós-pandemia? Acabou, né? Quer dizer, vai voltar aos poucos, mas assim, pós-pandemia, essas habilidades, ou essa maneira de se trabalhar, ou essa maneira de utilizar a criatividade, a cooperação, a empatia, vai estar mais forte? Ou o que você acha disso, entendeu? Você acha que isso veio assim para ficar ou não? Putz, vai voltar tudo ao normal? Oi. Você acha? Não sei se você conseguiu ouvir minha pergunta, mas eu acho que veio para ficar porque não, eu ouvi. Eu acho que veio para ficar, por quê? Porque é muito melhor quando você consegue atingir esse lugar que eu tô falando, de entender melhor as pessoas, de se colocar no lugar das pessoas, de propor coisas, de propor situação, de criar essas pontes de diálogo e não ficar debatendo, é muito melhor, é muito mais fluido o negócio. Então, eu acho que são skills super relevantes. Hoje, uma pessoa que fala que tem capacidade de dialogar e resolver conflito dialogando, tá 10 passos na frente de qualquer entrevista de trabalho, entendeu? Conhecer algumas coisas, acho que faz toda a diferença pra gente, pra vida. E aí, quando você tá melhor, você tá se conhecendo, você tá trabalhando empaticamente, tá escutando direitinho, tudo fica melhor. Eu acho que é um caminho sem volta, viu? Tô super otimista com isso. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou perguntar para você, até para as pessoas, né? Então, tem algum livro, alguma dica de live, sei lá, às vezes você fez uma live só também, ou alguma dica que você acha de curso, tem tantos cursos gratuitos, você acha que vale a pena para a pessoa se aprofundar, para saber mais do assunto? O que você tem aí de dicas para o pessoal? Tá, tem vários cursos gratuitos de empatia, só procurar, eu esqueci o nome da autora, mas super boa, que tem um curso de empatia gratuito, que ele fala muito de escutativa, de como as pessoas se sentem valorizadas quando elas são escutadas. Eu prometo que eu te passo, a gente escreve embaixo da live. E quando você tem essa escutativa, e que eu gosto muito dessa definição dela, as pessoas ficam mais flexíveis, elas se abrem, porque elas se sentem ouvidas. Então, o que eu desafio as pessoas, experimentem isso. Quando você estiver numa negociação, ou numa conversa, ou numa venda, a situação que você tiver no seu dia a dia, mostre para a pessoa que você escutou, demonstrando através do parafraseamento. Então, do que eu estou entendendo da nossa conversa, isso, vocês vão ver como tudo se abre. Parece que as relações, Manuela, tomam outro rumo quando a pessoa se sente escutada. Isso em qualquer relação. Eu aposto com vocês e fico à disposição para vocês me mandarem se isso não acontecer. E aí, em qualquer relação mesmo. Então. Sua vida mudou. Totalmente. Gente, então vamos aplicar e depois você fala depoimentos aqui. Pode me contar os depoimentos. Sim. E aí, uma coisa que você tem que criar também com o seu interlocutor, que eu acho que nesse momento a gente criou muito nessas relações online, é a confiança, né, Manuela? Porque na medida que seu funcionário está na casa dele e você está trabalhando home office, os gestores tiveram que, de alguma forma, se adaptarem a essa rotina de confiança. E isso também é uma ferramenta de mediação, que é o rapport, que é você estabelecer uma comunicação de modo que a outra pessoa confie em você. E isso a gente consegue no dia a dia. E muitas pessoas que não aceitavam home office, eu tenho gestores, amigos que falavam, mas como que eu vou controlar?
Como é que vai ser isso? E se ele não fizer a tarefa, não precisa controlar, até porque tem vários cargos que legalmente não é para controlar mesmo. E os que precisam vão estar acessando, vão estar fazendo e vão estar entregando. Eu acho que a gente está tendo uma mudança de paradigma bem interessante, viu, Manu? Você sabe que a gente fala aqui bastante na Biflex, na jornada flexível, a relação tem que ser de confiança, porque se você não pode ter a orientação pelo controle, você tem que ter a orientação pelo resultado, pela entrega, você tem Perfeito. que mudar a maneira de cobrar, né? A gente fala muito Sim. isso aqui. Então, acho que essa mudança é super importante. A confiança é fundamental. Bom, eu queria saber se o pessoal aí tem alguma dúvida, pergunta. A gente tem ainda uns minutinhos aqui, mas queria ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida de comunicação não violenta. Se você quiser, se ninguém tiver dúvida, eu vou falar algumas perguntas que eu acho que dá para começar alguns diálogos, se eu puder. Claro, que é, por exemplo, pode. Você falar, me contar o que aconteceu, conte-me o que aconteceu. O que eu posso te ajudar para resolver essa questão? Para você, o que faria com que essa ideia lhe parecesse mais razoável, né? O que eu posso fazer aqui agora para ajudar a resolver essa situação? Percebe que sempre eu estou falando o que eu posso, me conta. Então, tudo isso, quando você está desse lugar de primeira pessoa, isso facilita a abertura de qualquer diálogo. Porque aqui eu estou misturando tudo junto e misturado. Tem um pouco de comunicação não violenta, tem empatia, mas mais que tudo, eu chamo que tem uma forma de diálogo. Porque, de alguma forma, você está falando em primeira pessoa, respeitando o sentimento e pedindo para que a pessoa te fale. E aí, com isso, com a paráfrase, você vai construir o perfil dos seus clientes, o perfil do seu gestor e vai conseguir resolver qualquer conflito. Mas né? Você sabe que só essa frase que você me deu, a gente fez uma reunião outro dia e a gente fez essa pergunta, como nós podemos te ajudar? Porque eu acho que nessa fase de pandemia, a pessoa nem sabe do outro lado, né? Então, se você... O que você gostaria de me pedir, né? O que você quer me pedir nesse momento? E é isso que os gestores estão desafiados. Eu fiz uma reunião com alguns gestores e as pessoas falaram, essa é uma pergunta, o que você gostaria de me pedir? As pessoas não querem pedir nada, elas querem mais reuniões dessa forma, mais interação. E aí esse cuidado para o home office, né? Que a gente tem que ter tanto participar, porque tem gente que não está participando, né? Interagir, tem empresas fazendo happy hour, Manu. Eu tenho visto fazendo happy hour online, festejando aniversários. Almoço. Tem várias coisas diferentes, né? Sim. As pessoas estão bem criativas, viu? É bem importante que a gente tem que ter essa segurança quando a gente está falando e quando a gente está escutando, para ter esse diálogo mesmo. É a gente sempre se acalmar numa reunião e tentar se colocar no lugar de que eu não sei o que você vai me falar. Não chegar sempre achando que vai ser o assunto X, né? Esperar as pessoas pedirem, porque de repente você já vai com 10 pedras na mão e de repente não é isso, não era nada disso que iam te pedir, né? Então, não tentar adivinhar as coisas, é só esperar, ter uma atenção naquele momento, que eu acho que evita retrabalho. Então, eu tenho falado muito isso em reuniões com empresas. Dar atenção ou falar para o seu subordinado ou para o seu funcionário que você não pode naquele momento. É melhor do que ficar falando e a pessoa olhando para o computador. Porque depois vai vir errado e ainda vai dar retrabalho. Bom, muito bom, Aline, muito bom. Até eu queria ouvir um pouquinho de você agora, Aline. Qual foi o seu maior aprendizado? O que você vê como oportunidade? Qual a mensagem que você quer passar? Acho que é bacana também, a gente sempre que finaliza aqui, ouvindo um pouquinho o que você acha de tudo isso. Você pode falar da profissional, pode falar sobre comunicação. Qual mensagem que você quer passar para o pessoal aqui que está nos vendo? A Roseli falou aqui, Roseneli, ótimas dicas. Obrigada, Rose, aí. Obrigada, Rose. O que eu mais aprendi de comunicação, aí falando um pouco de comunicação não violenta, é que eu sempre achava que eu tinha que ter resposta para tudo, né? Então eu não sabia muito. Eu era uma pessoa que sempre debatia, eu não era uma pessoa que dialogava muito. Eu sempre achava que eu já tinha que ter a resposta pronta. E aí, de repente, você começa a entender que você não precisa ter as respostas prontas. Você tem que entender as suas necessidades, tem que ter um autoconhecimento para que você consiga se colocar no lugar do outro, né? Então, para mim, a mensagem principal é eu não tentar adivinhar o que o outro está falando, porque eu sempre tentava adivinhar, sabe? Até em relacionamento,
no meu relacionamento pessoal, com meu marido, com a minha família, eu sempre achava que a pergunta tinha um porquê, mas a pergunta era só uma pergunta. E aí, quando eu comecei a ter esse autocuidado comigo, para falar, mas por que eu me sinto assim? Será que eu estou me sentindo inferior? Será que eu estou me sentindo muito cansada e não estou pedindo ajuda? Por isso que eu acho que tudo é um excesso. E aí eu acho que a gente precisa se conhecer, porque o algoritmo está aí e conhece a gente quando a gente faz uma pesquisa, né? Então é melhor a gente se conhecer, senão o algoritmo vai conhecer a gente melhor que tudo. E aí, lendo esse livro de comunicação não violenta, fazendo alguns cursos, esse livro chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Bacana. Um outro livro super legal é o Como Chegar ao Sim também, que é do William Ury. Esse livro, quem não leu ainda, é para a vida também. E é bem importante a gente ler. E aí o que eu vi também é a gente demonstrar para as outras pessoas que a gente entende. Então a lição para mim é que assim, a comunicação não violenta vira um modo de vida. Eu expliquei aqui, mas dá para fazer uma live só de comunicação não violenta, mais que uma live, para a gente simular as questões. Mas sempre partindo do eu e pensar sempre que não é nada pessoal, tentar focar no que o outro está falando, acho que essa é a principal mensagem. Pelo que eu entendi aqui, é uma coisa de... É bom que autoconhecimento... Como é que se diz? Eu não sei se dá para escrever os livros, mas se a gente não conseguir, a gente vai botar no post da live, a gente vai escrever os livros e as dicas Tá. Eu acho que ela falou do curso, a gente vai escrever lá, tá? A Regina. Tá bom. Bom, a Flávia falou isso, deixa as dicas. Eu também queria ser rápida na conversa com o outro. Já cortava o outro querendo adivinhar, legal. Então, só fazer um resumo aqui, quem quiser fazer pergunta pode ir fazendo, mas eu entendi assim, primeiro de tudo, em várias lives a gente falou disso, tá? O autoconhecimento. Então, por exemplo, Sim. A gente estava falando com a Renata semana passada, ela falou que para buscar uma oportunidade, para também voltar, você precisa do autoconhecimento. Para sua carreira, você precisa do autoconhecimento. Então, para várias coisas na sua vida, né? Na live, isso é recorrente. Então, sim, é super importante o autoconhecimento. A comunicação, ter a escuta ativa, a empatia, separar a emoção do fato, né? Essa dica sua de você falar o que o outro achei super bacana. Então, você fala, olha, pelo que eu entendi, tarará, 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 é bom que valida, né? Será que a pessoa entendeu corretamente? Será que eu fiz a interpretação? Achei muito legal também. E você sabe que muitas vezes, em relação a esse ponto, muitas vezes quando você fala, a pessoa fala, não, eu não falei isso, não é isso. Em mediação, às vezes o conflito resolve nesse momento, quando a pessoa ouve o que ela tá falando pro outro, aí tudo muda naquele conflito. O conflito deixa de existir em muitos casos. Tem várias histórias que a gente tem de casos que a pessoa falava com o outro, mas quando você consegue fazer as conversas para que isso se aflore, e aí você faz o parafraseamento, a pessoa, não é isso que eu falei. Ou ela afirma que é aquilo mesmo, e aí tudo muda. Isso é fabuloso. Experimentem isso, que é muito legal. Tô fazendo aqui, tô tentando fazer para ver se eu entendi alguma coisa errada aqui da Sim, sua live. Tá certinho. De você falar de que algumas coisas como criatividade, cooperação veio, né? E na sua opinião veio para ficar também. E também outra coisa que eu gostei também que você falou, que eu acho que na relação tem que ter a confiança, né? Mais do que nunca agora a confiança passa a ser extremamente importante. Exato. Quer ter alguma coisa? Ou... Não, é isso mesmo. E empatia que a gente tem que ter, que às vezes a gente tem em mente que a empatia é a gente concordar com tudo. Na verdade, a empatia é entender tudo. Você entende tudo do ponto de vista do outro. Você passa pelo lado do outro e entende da perspectiva dele. Mas não necessariamente que você vai ter que fazer o que ele está querendo ou você vai concordar com ele. Né? Que é diferente de simpatia, onde você concorda e ainda quer contar alguma coisa. Você quer ser simpático e ainda conta. Isso é péssimo. Porque tem gente que acha que empatia é simpatia. Não é. É só você conhecer e conseguir estar nesse lugar de entender pela visão do outro. Muito bom, gente, muito bom. E eu também gosto muito daquela frase que você falou, como eu posso te ajudar? Acho que essa frase, nessa época de pandemia, para falar com os clientes, para falar com sua família, para falar com quem, como eu posso te ajudar? Você Sim. já vê, né, e faz a pergunta e já descobre a dor do outro, né? Exatamente. Eu acho que para deixar de mensagem final aí, eu acho que sempre foco nessa melhoria dos relacionamentos, né? E pessoas comuns resolvem seus conflitos. Eu acho que é esse o X da questão. E aí, a gente usando escutativa, empatia, né? Que eu acho que é extremamente relevante, e essa conexão com você mesmo, né? Esse autoconhecimento. Que eu acho que eu levaria essas três coisas para melhorar o relacionamento. E aí, passando por tudo que a gente falou
no decorrer dessa live aí, que foi super legal. Ah, obrigada, Aline, obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo. Eu acho que comunicação é um desafio de todos, em vários aspectos das nossas vidas, né? Então a gente precisa realmente praticar. E é muito bom ter uma pausa, né? Eu falo que às vezes está tudo, que nem você falou, né? No automático, né? Você para um pouco, respira. Sim. E aí consegue se organizar e consegue se colocar no lugar do outro, consegue ouvir de uma maneira diferente. E agora mais do que nunca. Então eu fico também com essa frase para você sempre utilizar todos os dias. Como eu posso te ajudar, né, nessa fase de pandemia? Muito obrigada para todos que participaram. Deixa eu ver se tem algum que estava dando aqui, ó. Como se a pessoa te pediram as dicas, a gente vai botar no post da live da Aline. A Aline vai me passar tudo. Foram várias dicas do que eu escrevi aqui, acho que é mais fácil. A Zélia falou ótima live. O Pedro, obrigada. Parabéns pela live. Espero a gente ter respondido sua pergunta, Pedro. É isso, gente. Queria agradecer a todos. Obrigada, Aline. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi ótimo mesmo. Pelo conteúdo. Obrigada. Obrigada. Gente. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.